Para você, como é a depressão? Como você enxerga a depressão? Se você pudesse desenhá-la, como seria essa imagem? Nós já sabemos que no mundo existem 350 milhões de pessoas que sofrem com depressão. Você já imaginou um simples resfriado ser comparado com uma depressão? Ou a depressão ser tão impactante como uma gripe? Pois é, segundo a OMS, até 2030 a depressão vai ser a doença mais comum entre todas as doenças. Preocupados com esse crescimento, a Organização Mundial da Saúde lançou em 2014 uma campanha, mas eu acho que eles não mandaram muito bem assim nessa campanha não. Nessa campanha foi apresentada uma animação contando uma relação entre um homem e um cachorro preto. Pois é, um cachorro. Essa história ia contando o relacionamento do homem com esse cachorro e como esse cachorro vinha minando as energias do homem e afetando os relacionamentos sociais, até chegar no tratamento. Cara, a última coisa que eu ia colocar como depressão era um cachorro, cara. Meu Deus. Para quem não viu, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. O termo cachorro preto ou black dog é uma metáfora usada desde o século XVII, relacionando a maus presságios e a morte em algumas culturas. A expressão black dog foi popularizada por Winston Churchill já no século XX e começou a ser utilizada como significado de depressão, transtorno que o ex-primeiro-ministro do Reino Unido enfrentou e não escondia. Esse é o lado bom. Ele descrevia suas crises de depressão como black dog, e assim o uso da expressão se popularizou. O uso do cachorro é simbólico, claro, e os cães estão próximos da gente, como nossos problemas do cotidiano. A figura do cachorro nessa expressão servia justamente para expressar como era fácil e tranquilo administrar os problemas do cotidiano que poderiam gerar depressão. A intenção era essa, e por isso era utilizada por Churchill. Essa expressão irlandesa significa ódio, tristeza e tudo de negativo que pode existir. Baseado nessa metáfora, um ilustrador australiano, Matthew Johnstone, fez um livro, Black Dog of Depression, e com base nesse livro, a OMS fez a campanha. Mas cá pra nós, utilizar um cachorro como símbolo dessa devastadora doença, pra mim não dá. Pelo contrário, um cachorro pode te ajudar e muito no tratamento dessa doença. Existem estudos há séculos que comprovam que a convivência com animais de estimação melhoram muito a vida de pacientes. Chamada de zooterapia, essa técnica existe desde o século XIX, e se Churchill tivesse pesquisado, nem ele ia utilizar essa expressão. Ainda mais que a técnica foi utilizada no tratamento de soldados da Segunda Guerra Mundial. Além disso, existem estudos que apontam que um cachorro percebe que você não está bem, e ele tenta se aproximar, sendo no mínimo solidário com o seu problema. Quantas vezes você está triste e cabisbaixo e seu cachorro vem perto de você como se soubesse pelo que você está passando? Eu, particularmente, se fosse desenhar a depressão, eu a desenharia como um monstro, mas um monstro terrível. Aliás, eu fiz isso. O logo do Correndo da Depressão é um monstro perseguindo um corredor. E esse monstro tem que ser digno de filmes de terror. Ou pior, daqueles seriados japoneses, que ele é pequeno no início, você não dá importância alguma e ele cresce e começa a devastar cidades. Eu utilizaria esses monstros. A expressão Black Dog é do século XVII e a popularidade foi no século XX com o Churchill. E a OMS utilizar nos dias atuais é de muito mau gosto. Os anos passaram, o mundo mudou e tudo muda muito rápido. A romantização da depressão no vídeo, ela é boa, é tudo lindo utilizar o cachorro, mas se você utilizar um monstro, ficaria muito mais verdadeiro e transparente. Um monstro que crescesse e passasse a controlar a vida do personagem. Um monstro que sempre o acompanhasse, que aparecesse pequeno no início, mas depois ia deixando a sua vida cada vez mais lenta. Como esse monstro ia crescendo e deixasse ele ficar cada vez mais relaxado com a aparência, e ele ia aparentar muito mais idade do que ele tinha. E depois ele gigante, cobrindo a visão do personagem, fazendo ele perder interesse por coisas que ele gostava tanto. Como esse monstro arruinaria o seu apetite, fizesse ele comer demais ou de menos e também acabasse com a capacidade de se concentrar e de raciocínio. Como esse personagem deixava de se relacionar com pessoas, com vergonha por ter um monstro de estimação atrás dele. Como ele tentava esconder esse monstro, para não ser julgado ou as pessoas falar dele pelas costas. Como esse monstro deixava apavorado e irritado e acabava transformando ele em outro monstro.
que acabava maltratando as pessoas que ele tanto amava. Como esse monstro fazia o personagem ter pesadelos e tentava sufocá-lo. Quando ele levantasse pela manhã, parecia que ele nem tinha dormido. Enfim, eu não concordo com a animação. Eu não acho que a depressão é um cachorro preto. Eu acho que a depressão é um monstro e impacta demais na vida das pessoas. Eu, particularmente, adaptaria todo esse conto. E posso afirmar que quando você conhece o seu monstro, você pode combatê-lo. Conhecendo o seu inimigo, falando dele para uma pessoa próxima ou até para um terapeuta, você vai descobrir que ele tem pontos fracos. Descobrindo que ele tem pontos fracos, você vai descobrir que ele pode ser abatido. E ele pode ficar muito pequeno. E ele pode caber na palma da sua mão. E você vai poder guardá-lo no bolso. Se você me procurasse e falasse que você tem um monstro, eu te daria um conselho. Você precisa montar uma equipe. Assim como nós vemos no cinema, com os Vingadores ou a Liga da Justiça. Uma equipe para combater o mal. Nessa equipe, você deverá ter um psicólogo. Ele é especialista em monstros. 2. Um médico psiquiatra. Se o psicólogo achar que ele precisa de mais um membro na equipe, ele vai sugerir que você tenha um psiquiatra. E terceiro, um segredo que eu te conto agora. Esse monstro não gosta de academia. Esse monstro não gosta de atividade física. E no meu caso, eu descobri que esse monstro não sabe correr. E sempre que eu saio para uma corrida, eu percebo que ele me acompanha só nos primeiros metros e depois fica para trás. Bem lá atrás, ele vai ficando bem pequenininho. Quando eu volto, às vezes ele está me esperando, mas ele está tão pequeno que eu acho que até piso nele. Eu acho que ele não vai sumir, mas a minha obrigação e a minha responsabilidade é não deixar ele crescer. Bom, acho que é isso. Desejo que você consiga dominar o seu monstro e que ele nunca consiga crescer. Até a próxima.